Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Na Rádio Observador. Começa agora o Jornal das 9, edição da jornalista Diana Rosa. E Diana, começamos com o último debate rumo às presidenciais. Os apoios a António José Seguro dominaram o arranque do frente a frente. André Ventura diz que está a ser cancelado. Seguro avisa que o país está a escolher mais do que o próximo presidente da República. Foi António José Seguro quem começou este frente a frente. No único debate entre os dois candidatos na segunda volta, o socialista lembra que tem somado apoios de várias áreas políticas, entende que os portugueses vão ter de escolher no dia 8 entre duas visões do país. Aquilo que eu tenho recolhido, quer na primeira volta, quer sobretudo nesta segunda volta, são bastantes apoios de todos os quadrantes políticos e de pessoas que nunca se envolveram na política e que reconhecem na minha candidatura as características que um Presidente da República deve ter. E, sobretudo, há duas visões de país. Não se trata apenas de escolher um Presidente, trata-se também de escolher e definir que caminho é que nós queremos ter para o nosso país. Eu defendo uma sociedade que valoriza todos os seres humanos, que não faz discriminações. Venho para unir, quero ser um Presidente que une. Apesar de não referir o Partido Socialista, Seguro defende que o apoio do partido que liderou não queima, estou aqui a citar. Em resposta, André Ventura falou sobre o apoio de Aníbal Cavaco Silva ao adversário. Diz que os apoios a Seguro são, na verdade, sobre o líder do Chega. Cavaco Silva, que foi primeiro-ministro de Portugal durante muitos anos, disse que António José Seguro era o melhor candidato nestas circunstâncias. Porém, o mesmo Cavaco Silva disse de António José Seguro, estou a citar Cavaco Silva: um líder partidário simpático, correto, mas perante problemas, quaisquer problemas, revela-se inseguro, medroso, sem capacidade qualquer de liderança. Se ganhar eleições, coisa que começa a duvidar, dizia Cavaco Silva, será um primeiro-ministro fraco. É este mesmo homem que diz que António José Seguro é medroso, sem capacidade de liderança, inseguro, apesar do nome, que diz que agora vai votar nele. Isto não é sobre António José Seguro, lamento dizer, é sobre cancelarem-me a mim. André Ventura a alegar uma tentativa de cancelamento por parte de várias personalidades de centro e centro-direita. Num arranque de debate aceso, António José Seguro diz ainda que Ventura está embaraçado por não ter conseguido unir a direita em torno da sua candidatura. Ventura acusa Seguro de ter feito uma campanha inteira a dizer generalidades e não ter propostas concretas. Seguimos com as notícias. O Ministro da Defesa lamenta a morte do jovem militar que morreu em Lamego num treino das Forças Especiais. Nuno Melo garante que tudo vai ser apurado. Foi na chegada à Turquia que o governante deu as condolências à família. Lamentar esta fatalidade. Não há nada que substitua uma vida, não há nada que se possa fazer para substituir essa vida. E eu aproveito a oportunidade para apresentar à família, em nome da Defesa Nacional, sentimentos que são muito sinceros. Informo também que, a propósito, foi aberto um inquérito e tudo será apurado. Nuno Melo, em Istambul, o Ministro da Defesa acrescenta que a tutela vai prestar todo o apoio necessário à família do jovem militar. Ainda hoje, o Bloco de Esquerda tinha pedido mais esclarecimentos ao Ministério da Defesa sobre as circunstâncias da morte. O partido considerou imperativo o escrutínio público sobre o cumprimento dos protocolos de segurança e a gestão de risco em condições meteorológicas extremas. E até às 6 da tarde, Diana, a Proteção Civil registrou mais de 1.400 ocorrências em Portugal continental. As zonas mais afetadas são a área metropolitana do Porto, Coimbra e a região do Oeste, é o que revela a Proteção Civil. As ocorrências estão relacionadas com quedas de árvores, com limpezas de via, também inundações, quedas de estruturas e deslizamento de terras. E depois de Joseph, Christine é o nome da terceira tempestade sucessiva que afeta o território português. A Proteção Civil tem estado a enviar mensagens à população com avisos de precaução, nomeadamente por causa dos ventos fortes, podem chegar aos 140 km por hora. É também esperada muita chuva. As autarquias estão em prontidão. A Câmara de Aveiro, por exemplo, alerta para a eventualidade de cortes de estradas e inundações em diversos locais do concelho. Também a Câmara de Coimbra
pede que se proceda à recolha de bens que tenham esplanadas ou varandas. O litoral centro e norte do país vão ser as regiões mais atingidas. Depois de passar pela zona costeira, a depressão Christine vai deslocar-se para o interior em direção à Espanha, mas já com menor intensidade. E ainda neste jornal vamos ao desporto. O Sporting encontra amanhã o Atlético de Bilbao para a Liga dos Campeões. Rui Borges diz que, independentemente do resultado, a marca do Sporting na competição vai ficar gravada. O treinador dos Leões antevê um jogo difícil nesta que é a última partida da fase de Liga. Rui Borges diz que é preciso humildade e ambição para vencer. Sabemos todas as dificuldades, sabemos que será um jogo difícil, mas vamos, tal como fomos nos outros jogos, com muita ambição, com muita vontade, iguais a nós mesmos, tentar fazer o nosso melhor e chegar ao fim e ver qual é a consequência do nosso melhor. Se for ficar nos 8 primeiros, muito bom. Se não for, bom na mesma, nada apagará aquilo que tem sido o trajeto fantástico da equipa. E se o Sporting vencer, passa diretamente para os oitavos de final. Para se manter na competição, o Atlético de Bilbao tem de vencer precisamente os Leões, que já qualificados vão à procura de um lugar nos 8 primeiros da Liga dos Campeões. O jogo entre o Atlético e o Sporting está marcado para amanhã às 8 da noite, com relato na Rádio Observador. E agora são 9h06, vamos ao noticiário local. Diana? No Porto foi hoje apresentado o plano estratégico do Porto de Leixões 2025-2035, portanto um plano para a próxima década. Este plano define a visão, as prioridades e os investimentos estruturantes que vão orientar o desenvolvimento do Porto nos próximos 10 anos. A apresentação contou com a presença do Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, e do Secretário de Estado também das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo. No Barreiro, o fornecimento de água vai ser interrompido amanhã à tarde. O aviso da Câmara Municipal explica que o corte deve-se à reabilitação da rede de abastecimento de água. A interrupção está prevista para as zonas do bairro da Portagem, da zona alta de Covas de Coina e das zonas envolventes entre as 2 e as 6 da tarde. Em Leiria, o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente detectou uma descarga ilegal de águas residuais e industriais no concelho do Bom Barral. O comunicado da Guarda Nacional Republicana explica que os militares deslocaram-se ao local para confirmar a situação, depois de terem recebido uma denúncia. Os militares vieram a apurar que a situação se deveu a uma avaria na bomba da estação de tratamento de águas residuais industriais da destilaria. Na linha oeste, a circulação de comboios de tração só deverá ser retomada em 2028. A informação foi adiantada pela empresa Infraestruturas de Portugal. O projeto de modernização da linha do oeste está dividido em 2 empreitadas, sendo a primeira a de eletrificação e modernização do troço entre Mira, Sintra, Melessas e Torres Vedras. A segunda consiste na modernização e eletrificação do troço entre Torres Vedras e as Caldas da Rainha. Em Sintra, a Câmara Municipal aprovou hoje a atribuição da medalha de mérito ao ex-presidente da autarquia, Basílio Horta, do Partido Socialista. A proposta partiu do atual presidente, Marco Almeida, que considera o antecessor um homem do direito e pelos direitos, liberdades e garantias desde sempre. Basílio Horta esteve à frente do município de Sintra entre 2013 e 2015. Em Aveiro, 2025, aliás. Em Aveiro, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses denunciou hoje a falta de condições dos contentores instalados para acolher parte da Unidade de Saúde Familiar da Mielhada. Em comunicado, a estrutura sindical considera que o local onde estes contentores estão situados, junto à estrada de acesso ao centro da cidade, não dignifica os profissionais nem os utentes que ali afluem. A Unidade de Saúde Familiar da Mielhada está a funcionar de forma temporária nestes contentores enquanto decorrem as obras de requalificação do centro de saúde. E é o ponto final no Jornal das 9, edição da jornalista Diana Rosa. Até já. Até já, Rita.